Olá, estamos reiniciando nossa palavra acerca da igreja. Queremos saudar a todos que a graça e a paz do Senhor seja abundante em sua vida. Que a paz de Deus alcance seus corações, que você e sua casa continuem sendo abençoados. A igreja de Deus seja abençoada. Saudamos todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos continuar falando. E no livro de Efésios, capítulo 3, verso 10. Efésios, capítulo 3, verso 10. Assim está escrito: para que, pela graça, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aleluia! Esse texto riquíssimo em explanação da verdade da igreja, ele vai retratar a incorporação de judeus e gentios, formando um só povo para Deus. E também esse texto vai retratar a vitória da igreja no campo celeste, nas regiões celestes. Vitória contra os principados, vitória contra as potestades. Esta é a igreja de Deus. Então, novamente estamos insistindo. Igreja, eclésia, que significa chamados para fora. Bendito seja Deus. A igreja, ela é fortalecida pela fé. E essa igreja aumentava dia a dia por causa da fé desenvolvida. Então, a igreja é uma organização muito simples. É extremamente simples. Todos quantos sejam capazes de se render a Jesus Cristo e que realmente o fazem, aceitando-o como Salvador, obedecendo-lhe como Senhor, têm o direito de ser membros. E todos os membros estão no mesmo nível. Não há obstáculos para assumir essa posição. Não há diferença de raça, de sexo, cor, nem grego, nem bárbaro, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. A igreja é soberana em sua formação. Por isso, a igreja deve ser considerada, no seu aspecto mais amplo, como um organismo e que inclui todos os cristãos autênticos, chamados de todas as nações entre o primeiro e o segundo advento de Cristo. Ela deve ser considerada em seu aspecto local como organização que inclui os crentes de determinada comunidade. Aleluia! Bendito seja Deus! Falar sobre a igreja é muito especial. Por isso estamos falando sobre igreja. E a missão da igreja, ela deve constituir um lugar de habitação para Deus. Um lugar de habitação para Deus. Este lugar é o meu, é o seu, é o nosso coração. E no livro de Efésios, capítulo 2, verso 20 a 22, nós lemos assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis, sendo edificados, para a habitação de Deus, no Espírito. Efésios, capítulo 2, verso 20, 21 e 22. Igreja, um lugar de habitação para Deus. Faz parte da missão da igreja dar testemunho da
verdade. Dá testemunho da verdade. Paulo escrevendo a Timóteo, em capítulo 3, verso 15 de 1 Timóteo, ele orienta e diz assim: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a missão da igreja é tornar conhecido a multiforme sabedoria de Deus. Aleluia! Aí, como lemos, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades, nos lugares celestiais. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, faz parte da missão da igreja dar eterna glória a Deus. Faz parte da missão da igreja a edificação de seus membros. Efésios capítulo 4, verso 11 em diante. Assim lemos: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Este texto é muito rico numa informação fundamental: a edificação dos seus membros. Por isso, nos reunimos para sermos edificados. É uma construção que está sendo elaborada em nós. Nosso caráter está sendo alcançado. Nosso coração está sendo alcançado. Nossa língua está sendo trabalhada. Então, a edificação dos membros é vital na vida da igreja. Faz parte da missão da igreja. Por isso, entendemos que a igreja, ela não pode deixar de existir. Nós reconhecemos que já não há mais culto como antes. Foi tirado de nós o cultuar diariamente, em função das muitas atividades. Foi tirado de nós o cultuar semanalmente, em muitos casos, por causa das muitas atividades. O apóstolo Paulo já havia declarado este ensino pelo Espírito Santo à igreja, dizendo que nos últimos tempos os homens apostatariam da fé e que nos últimos dias seriam dias trabalhosos e havia multiplicação do pecado e que nós seríamos convidados a nos afastar da vida da igreja por causa das muitas atividades. É muita atividade. Jesus havia dito dos seus ensinos tão rico e tão precioso que não deveríamos estar sobrecarregados. Mas, ultimamente, é o que mais nós nos ocupamos, em sobrecarregar-nos. E a vida sobrecarregada tem tirado de nós a alegria de nos reunirmos como igreja. E muitas vezes somos a igreja no individual, por termos a fé, temos recebido Jesus como Senhor e Salvador, e falta-nos a comunhão, o relacionamento, a aproximação, o estar junto. Quantas igrejas foram formadas e, através da sua formação, outras e outras comunidades foram surgindo por causa da junção. Quando a igreja se junta para celebrar, ela cresce.
Quando a igreja se junta para adorar, ela cresce espiritualmente. Quando a igreja se reúne para adorar, ela cresce. Como nós hoje já sentimos falta das nossas reuniões de comunhão, nossas reuniões de relacionamentos. Por isso, a correção do nosso caminhar tem que ser uma verdade para nós, meus irmãos, meus queridos. Queremos ainda dizer que a missão da igreja é evangelizar o mundo. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando, lhes falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E assim estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o propósito para qual uma igreja existe é o trabalho missionário. Nós não podemos abrir mão de fazer missões. É o tempo que mais a igreja desenvolve, quando ela está fazendo missões. Missões em seu bairro, missões em seu município, missões em sua cidade, missões no seu governo, missões no país, missões internacionais. A igreja precisa continuar esse propósito instituído por Deus de evangelizar o mundo. Quando nós não evangelizamos, ficamos como igreja, uma vida sem objetivo. Aí eu quero provocar até nesse entendimento. Talvez você não tenha desenvolvido e você sente-se vazio. Qual o objetivo seu em evangelizar? Comece a evangelizar. Comece a falar de Jesus. Continue falando de Jesus. Não abra mão. Deixe a sua vida com objetivo. Tenha um grande alvo de ganhar uma alma para Jesus no decorrer do ano. Você já ganhou uma alma este ano? Como que está o seu objetivo? A igreja pode crescer sem evangelismo? A igreja pode crescer sem missões? A igreja foi colocada para isso. É uma árvore estéril, uma casa vazia. Se a igreja não evangelizar, ela fica vazia. Ela fica estéril. Então, a incumbência da igreja é tornar Jesus conhecido de todas as pessoas. Tornar Jesus conhecido de todas as pessoas. A missão da igreja é glorificar a Deus, conquistando almas para Cristo, edificando-as em Cristo e enviando-as por Cristo. Queremos concluir esse rápido raciocínio, esses dias falando sobre a igreja, deixando claro essa declaração doutrinária da igreja. A missão da igreja é glorificar a Deus, conquistando almas para Cristo, edificando-as em Cristo e enviando-as por Cristo. Você tem uma missão a desenvolver. Eu tenho uma missão a desenvolver. Nós temos uma missão a desenvolver. Para isso, já fomos enviados. Já fomos enviados. O Senhor nos enviou. Ide, pregai. É missão da igreja. A missão da igreja é glorificar a Deus, conquistando almas para Cristo. Oxalá, meus irmãos, possamos entender nossa missão e possamos viver de maneira que nossa vida glorifique a Deus no exercício da obediência à ordem de Jesus. Vamos falar de Jesus, igreja viva, igreja operante, igreja
cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Na próxima semana, mudaremos o nosso estudo e vamos estar falando sobre educação cristã. Prepare-se, porque tem muita coisa a ser colocada para nosso crescimento espiritual. Próxima semana, educação cristã. Vamos crescer em Cristo. Muito obrigado a sua companhia, muito obrigado a sua comunhão. Que o amor de Deus continue sendo derramado em seu coração. A graça do Espírito Santo cada dia revele ao teu coração a verdade de Deus. Deus abençoe a família. Em nome de Jesus. Amém.